Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, quinta-feira, dia 5, eu peço a Deus que nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. E mais uma vez, queridos, quero deixar aqui minha alegria, meu agradecimento a todos vocês por estarmos aqui juntos todas as manhãs, divulgando, estudando, aprendendo. Isso é muito importante, muito gratificante. Eu agradeço muito a Deus todos os dias por essa oportunidade e toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, nosso Pai eterno, sempre, 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 em nome de Jesus. E hoje, queridos, para nossa reflexão, continuamos no livro de Provérbios, hoje capítulo 22, versículo 6. Ele diz o seguinte: mostre a direção da vida para seus filhos, e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Amém. Bom, queridos, aqui mais uma vez, Salomão, com a sua imensa sabedoria, ele nos chama a atenção aqui, mais uma vez, sobre a gente educar nossos filhos, mostrar aos nossos filhos o valor de andar na retidão, de andar no caminho de Deus, de seguir os exemplos de Jesus, ou seja, a gente mostrar a eles, na prática, o que é a vida junto a Deus, não só com palavras, mas com atitudes, com as nossas atitudes que são mais importantes do que nossas palavras, Então, assim, eu, particularmente, eu confesso que não fiz isso, da maneira que eu queria ter feito hoje, com a visão que eu tenho hoje, depois que eu fui convertido, se eu tivesse sido convertido antes, bem antes do meu filho crescer, quando meu filho ainda era pequeno, os meus ensinamentos para ele seriam outros, não que eu não tenha ensinado também coisas de Deus, não tenha mostrado coisas de Deus, é claro que eu mostrei, que eu falei, mas teria feito de maneiras diferentes, uma maneira mais adequada, mais firme, uma maneira mais clara e mais objetiva, que tenho certeza que os resultados seriam bem melhores, mas ainda, é claro, ainda há tempo, os meus filhos, eles estão já moços, já são grandes, já são homens, mas como diz aqui, no próprio texto que a gente leu agora, mesmo quando eles forem velhos, eles não se perderão. Então eles estão ainda uma faixa de idade aí de 28, 30 anos, então eles têm muita vida pela frente, então que os exemplos, que eu não dei quando eles eram menores, que eles tenham agora. Então, eu assim, disse isso no meu exemplo, para vocês também reflitam sobre isso, se vocês têm filhos, se vocês têm netos, se vocês não têm ainda, mas já irem se adequando para esse, não mandamento de Salomão, mas esse ensinamento de Salomão, que a gente eduque os nossos filhos, mostrando a direção dos caminhos certos, dos caminhos de Jesus, dos caminhos de Deus, seguindo a retidão, seguindo o temor a Deus, seguindo a obediência, e eles só terão coisas boas pela frente, a vida deles será de muito mais coisas bacanas, coisas alegres, de bênçãos, do que de coisas negativas, de fracassos, de aflições, de sofrimentos, Isso a gente podendo passar isso para eles, para evitar que eles passem, pelas coisas que nós já passamos, é muito gratificante, e eles serão eternamente agradecidos, com certeza. E mais uma vez estaremos fazendo uma coisa que agrada muito a Deus, estaremos ajudando, é claro, nossos filhos, nossos netos, e ao mesmo tempo agradando a Deus, mostrando a Deus que os ensinamentos deles não estão parados só para a gente, que nós estamos passando isso adiante. E como nós sabemos já,
que as bênçãos de Deus, né, elas não recaem apenas na nossa vida, mas na vida também da nossa família, dos nossos parentes, né, dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, cada vez mais a vida deles será abençoada, né, com as bênçãos que recaem sobre nós, pais, avós, e que caem sobre a vida deles também quando eles estiverem andando, vamos dizer assim, com as próprias pernas, né? Então isso é muito importante, essa formação desde pequeno, né? Já mostrando o que é certo, mostrando o caminho de Deus, né? Levando eles desde pequeno, né? Se vocês frequentam alguma igreja, as crianças, né, vão com vocês, acompanhem, que elas orem em casa, como eu já disse aqui, né, mais uma vez, das minhas netas, que elas oram de manhã, oram a hora que vão almoçar, a hora que vão jantar, oram ao deitar-se, estão sempre agradecendo a visão delas de Deus, né? Uma visão assim muito bacana, muito pura, uma visão que nós adultos deveríamos ter também, né? Uma visão completamente pura, sem maldade, uma visão de como Deus realmente é, né? Sem dúvida alguma, sem temor, sem medo de servir a Deus e falar de Deus. Então, que essa inocência das crianças, né, que a gente também tenha durante toda a nossa vida no nosso coração. Dessa maneira, a gente conseguirá, né, passar para elas mesmas, para as crianças, né, toda essa verdade, toda essa esperança que elas devem ter, seguindo os caminhos de Deus, seguindo os ensinamentos de Deus, seguindo tudo que Jesus nos ensinou, tudo que Ele passou aqui para nos ensinar, né? Que a gente consiga transmitir às crianças, às nossas crianças, esses valores e que eles tenham daí um futuro, né, muito melhor do que nós tivemos, um futuro já desde pequeno, né, pautados nos valores de Deus, dando valor ao que realmente importa, dando valor às coisas que agradam a Deus e dando valor principalmente às coisas que farão delas, né, uma vida que tenha uma vida saudável, uma vida plena, uma vida na sabedoria, né, que elas vivam e vivam de uma maneira plena, agradando sempre a Deus. Com isso, elas terão as bênçãos e a vida delas se tornará cada vez melhor, né? Esse é o nosso papel como pai, como avô, como mãe. Então, que a gente não esqueça jamais, né, de não só de falar, mas de agir, né, de deixar exemplos, de dar exemplos nas nossas atitudes, no nosso modo de fazer as coisas, de resolver as coisas, no nosso modo de levar a nossa vida, que sejam, né, exemplos práticos para a vida das crianças. E como diz aqui Salomão, né, a gente mostrando a direção certa, mesmo quando os nossos filhos se tornarem velhos, eles jamais se perderão, né? Então, para nós, pais, avós, é uma tranquilidade, uma esperança, né? Uma certeza muito grande saber que deixamos nossos filhos, nossos netos no caminho certo, que eles não se perderão, né? Então isso é muito importante, acho muito bacana, achei bem relevante a gente começar, né, o dia já bem cedinho, já com isso na cabeça, com esse ensinamento, né, extraordinário, fantástico de Salomão, como todos os outros, né, esse não poderia ficar atrás, né, de mostrarmos aos nossos filhos os exemplos, né, as nossas atitudes, para que eles não se percam agora, não se percam amanhã também, que eles levem uma vida e uma vida plena. Tá joia, queridos? Então vamos tirar essa quinta-feira para refletir bastante sobre isso, que a gente pense, né, como estão sendo nossas atitudes, nossas palavras também, com relação ao futuro dos nossos filhos, ao futuro, né, dos nossos netos, ao futuro das nossas crianças, né? Você é pai, você é mãe, você é avô, você é avó, né? Como está a sua atitude, como está a sua visão com relação ao que você deve fazer
para que as suas crianças, os seus netos, os seus filhos tenham uma vida plena, uma vida de satisfação, de alegria, uma vida que agrade a Deus e a certeza de que eles não se perderão. Né? Como está a sua visão com relação a isso? Tá joia, meus queridos? Então vamos pensar bastante, refletir bastante nisso e pedir, né, muita sabedoria a Deus, para que Deus nos dê o conhecimento, nos dê a instrução certa, para que nós possamos, né, viver cada vez melhor dessa maneira e possamos, né, cada vez com mais eloquência também ensinar nossos filhos, nossos netos, como devem se comportar para ter uma vida que agrade a Deus. Tá ok? Então é isso, queridos. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima quinta-feira, que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, nos dê muita sabedoria, muita esperança e muito amor, em nome de Jesus. E fiquem à vontade, queridos, para fazerem críticas, sugestões, fazerem perguntas. Deixe o seu like aqui, por favor, aqui no canal, deixe seu comentário, isso faz com que mais pessoas, né, tenham acesso ao nosso ensinamentos, ao nosso estudo aqui de manhã e assim, né, a palavra de Deus tem um alcance muito maior, né, e isso também agrada muito a Deus. Tá joia, queridos? Muito obrigado então, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e amanhã, sexta-feira, Deus permitindo, estarei de novo com vocês por aqui, para uma nova reflexão, para que a gente possa começar o dia com bastante fé e bastante esperança. Em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.